Olá, bom dia! Bom, hoje é o domingo de Páscoa, e hoje é só o começo desse ciclo comemorativo. Bom, nós já estamos lá mais ou menos no meio, né, do ciclo comemorativo da Páscoa e agora se inicia uma série de domingos destinados a refletirmos sobre a Páscoa. Meu nome é Augusto e essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca, hoje 17 de abril, primeiro domingo da Páscoa. Vamos refletir um pouquinho? Bom, a instituição da Páscoa, antes de Jesus, vem no livro de Êxodo 12, né, que é conhecido de todos, né, uma passagem conhecidíssima da Bíblia, né, a respeito de Moisés e aquele momento em que ele sai com o povo judeu, né, do Egito, e é sobre isso que é a Páscoa, inicialmente. Então, a Páscoa antes de Jesus é um tema muito caro aos judeus. Nós vamos avaliar aqui, falar superficialmente, né? O povo judeu dedica milhares de páginas e milhares de horas de estudo, né? Pessoas que estudam isso a vida inteira, né? Então, esse é um estudo muito profundo. A gente vai dar só uma pincelada aqui, muito humildemente, dado que existem especialistas muito profundos nesse tema, né? Então, em Êxodo 12, né, que existe esse momento, né, Moisés e a saída dos judeus do Egito, né, tem as pragas do Egito, a última praga é aquela aonde morreriam, né, os primogênitos do Egito, e é exatamente o momento da fuga, né, após essa praga, onde os judeus fogem, né, liderados por Moisés. Então, a instituição de um dia para se comemorar o que fez o Senhor pelos judeus, né, que é a libertação do Egito, né, e algo que ocorreu justamente logo depois, né, melhor dizendo, da última praga do Egito e a noite da fuga. Né. Essa festa da Páscoa é conhecida também como a festa dos pães asmos, e quer dizer, significa pães sem fermento. Por que sem fermento? Porque foram aquela refeição foi feita às pressas. Não haveria tempo de fazer uma refeição muito completa, com todos os procedimentos normais da refeição, inclusive o uso de fermento. Então, teria que se fazer um pão sem fermento para se produzir rapidamente e se fazer a fuga durante a noite. Por isso, a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento. Por quê? Porque foram pães feitos para uma fuga iminente. O significado de Páscoa, né, vem do hebraico passagem. Né? Então, a Páscoa é uma passagem, uma transição. Né? Outras fontes tradicionalmente ligadas à explicação da origem da festa da Páscoa inclusive pelo fato de que também os povos daquela região eram povos que viviam, né, da plantação, é a festa para a chegada da primavera. Na verdade, no hemisfério norte, né, onde está localizado atualmente, né, Israel, a data de chegada da primavera é 20 de março. Então, mas enfim, tem várias adaptações, seria uma das possíveis fontes também da origem, né, dessa festa. Bom, durante a sua história de muitos êxodos e capturas, a Páscoa será uma festa ligada à celebração da memória do povo judeu. Tudo isso a gente vai ter a ver com a nossa lição do dia, tá? Então, a memória das tradições antigas que caracterizam o povo, algo que nós devemos entender qual é a relevância disso, né, também para a nossa condição de discípulos de Jesus.
a memória dos tempos difíceis de captura, né, dos tempos de escravidão, e a memória do que o nosso Deus, chamado Javé, fez por nós. Né? Então, são esses 3 eixos de memórias a serem valorizadas, cultivadas durante todo o tempo, e em especial nessa festa da Páscoa. Bom, então, o que para nós, discípulos de Jesus, né, tem como ensinamento esta valorização da memória, esta valorização que se nos apresenta na comemoração antiga da Páscoa, presente no Antigo Testamento. Ela nos interessa apenas naquilo que Jesus também nos ensina a respeito da memória. Né? Ela nos interessa porque ela tem uma coincidência com aquilo que Jesus nos deixou. E a gente, portanto, volta ao Lucas 22 da semana passada, né? Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Jesus com os discípulos, na última ceia, fazer isso em memória de mim. Vejam só, é aí que entra a importância da memória. A memória a respeito do que Jesus nos trouxe, de quem ele é, do que ele representa, do que ele fez e do que ele nos trouxe de novo em nossas vidas. Né? Essa referência, né, a ceia como memória de Jesus, está presente durante o Novo Testamento todo. Nos evangelhos, eu coloquei aqui, por exemplo, uma carta paulina, né, em que o apóstolo Paulo faz referência a isso e nos explica. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós, fazer isto em memória de mim. Continuando, então, o que o lecionário litúrgico nos reserva para o dia de hoje, para o domingo da Páscoa, para esse primeiro domingo da Páscoa? Entre outras passagens, Colossenses 3, de 1 a 4, que diz: Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. As coisas lá do alto são as coisas espirituais. Pensai nas coisas de lá, do mundo espiritual, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E um pequeno aditivo aqui, só para a gente entender melhor. Diria eu, morrestes para as coisas do mundo, né? E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Bom, então vamos refletir um pouquinho a respeito dessa passagem, né? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, as coisas espirituais, porque morrestes para as coisas do mundo, diria, né? A gente poderia dizer tranquilamente, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. O que a gente pode refletir a respeito disso? Nossa vida espiritual com Jesus existe da nossa consciência e coração para com Jesus. Ela não é palpável, ela não é representável nisto ou naquilo, numa coisa que se faz, numa coisa que acontece, numa coisa que se tem. Não. A nossa vida espiritual ela existe em secreto de nós diante de Jesus. Só Ele nos conhece dessa forma. Jesus nos conhece, nos reconhece, nos recompensa, nos ama, tem misericórdia, traz perdão, traz confiança e traz força. Tudo isso numa relação particular, silenciosa e secreta. Né? Os símbolos exteriores da fé, eles são relativos. Eles são passageiros, você pode entender de uma forma como de outra. Num determinado momento você pode sentir as coisas de uma forma ou de outra, mas o que interessa realmente é a vida que nós temos oculta
juntamente com Cristo, né? Ou seja, essa vida em que nós estamos em relação particular, silenciosa e secreta com Ele, e aonde Ele pode nos trazer isso tudo. Né? Ele nos conhece, nos reconhece, nos recompensa, nos ama, tem misericórdia, Ele nos perdoa, Ele traz confiança e traz força. Bom, então, para a gente resumir, né? Tudo isso que eu acabei de dizer, todas essas qualidades, todas essas faculdades, né, que nós temos na relação com Jesus, tudo isso vivemos numa relação particular, silenciosa e secreta com Jesus. Vamos guardar bem esse ponto. Os símbolos exteriores da fé, que até nos tempos de hoje são muito valorizados, né, não tem esse plástico famoso que se coloca no carro, né? Deus me deu, esse aqui Deus me deu. Os símbolos exteriores da fé têm um valor e um papel relativo e passageiro. Mas a nossa vida espiritual não. A nossa vida espiritual ela existe para sempre. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem com Deus. Boa Páscoa a todos. Feliz Páscoa a todos. Bom domingo, boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau.